aqui na escola, porque eu acho que ela circula, ela atravessa meios, formatos, então isso é mais um dos pontos e uma das coisas, né, que realmente acho que é visível que a Linoca é uma pessoa, uma artista contemporânea muito interessante de seguir, e acho que a gente vai ter muita coisa para ver interessante dela. Então, bem-vinda, é um prazer te receber aqui, Linoca. Obrigada. Bom, só para antes de começar, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês preferem que eu apresente tudo ou que durante a apresentação a gente pode ir conversando, pode ir trocando, como que é mais confortável? Eu acho que você pode seguir o seu plano, a sua apresentação, e aí eu vou ficar de olho aqui no chat, então se tiver perguntas no chat eu também posso acrescentar e trazer na roda. Acho que é mais legal assim. Tá Tá bom, ótimo. combinado. Beleza. Bom, então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu preparei uma apresentação, eu vou tentar ser, às vezes eu falo demais, então eu vou tentar aqui ser breve também na fala, para não ficar cansativo. Maravilha. A gente está aqui para te escutar. Ah, isso mesmo. E para os alunos alunos e alunas que tiverem mesmo perguntas e interesses, podem colocar no chat que a gente vai depois fazer essas perguntas. Maravilha, Linoca. Bom, eu vou começar com um lugar que não é a ilustração, mas que para mim é muito importante, que é essa foto. Ela é uma foto da minha conclusão de curso na graduação. Eu me graduei em artes visuais, mas eu escolhi a performance como matéria para poder concluir essa graduação. Então, eu gosto muito de voltar para esse lugar sempre que eu falo do meu trabalho, porque eu penso que o meu corpo ele é um território muito envolvido dentro do que eu desenvolvo como ilustração. E essa frase, né, tudo contém axé, porque tudo é dinâmico e tudo é xirê, eu penso nessa frase porque dentro da minha forma de ver o mundo, que parte de um lugar que está muito conectado especialmente às religiões de matriz africana, que é um lugar por onde eu circulo, né? A gente acredita no axé como uma força vital, que pode ter qualquer um outro nome, de acordo com a visão que as pessoas tenham, mas essa energia, né, esse axé, essa força vital, eu penso nela como uma força que nos movimenta o tempo inteiro. E eu acredito que tudo o tempo inteiro está conectado. Então, isso que a Manu comentou do meu trabalho ir para esse lugar e para ter esses diversos desdobramentos, eu acredito que é um pouco porque eu vejo as coisas dessa forma, né? Eu acho que tudo pode ser tudo ao mesmo tempo. Eu não acredito que nada possa ficar paralisado. Então, quando a gente pensa indo para um olhar muito meu dentro das religiões de matriz africana, tudo se movimenta de jeito circular, tudo interage o tempo inteiro. Então, para mim, como tudo está conectado na vida, tudo está dentro desse jeito também. Tudo roda e se conecta o tempo inteiro. E aí, o meu trabalho, eu gosto de pensar que ele vai para dois lugares. Um onde eu sou ilustradora, onde eu sou artista do visual e onde eu sou curadora. E isso está também conectado o tempo todo. Uma coisa não se desprende da outra, mesmo quando se desprende, ainda tem um lugar ali que se conecta. E tem três pontos que, para mim, são muito importantes para eu poder trabalhar. Um que é o território. O território pode ser o corpo, o território pode ser o lugar onde eu vivo, o território pode ser a minha trajetória de vida, pode ser o que eu vou explorar para poder trabalhar. Então, para mim, tudo é território. O lugar de mundo, que também pode ser esse lugar de onde eu estou falando agora, que pode ser um lugar que pode se transmutar em um outro momento, e as brasilidades.
Então, esses três pontos também são pontos que se conectam às vezes e às vezes não. E eu já vou me contradizer, inclusive, daqui a pouco em um dos jobs que eu vou apresentar que eu fiz, porque tem alguns que não necessariamente passam, por exemplo, pelas brasilidades. Mas como eu sou brasileira, então isso acaba reverberando, eu sinto que acaba reverberando de alguma forma, né? Mas esses pontos, eles acabam se intercalando em algum momento. Deixa eu passar aqui. E aí, eu vou começar a falar de um job que eu fiquei muito contente em fazer, que foi a capa do Torturado. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro. É um livro que eu faço propaganda porque eu gosto muito da história do livro. Não é só porque eu fiz a capa, mas eu acho que ele é um livro muito maravilhoso. E ele é um livro que, para mim, ele está exatamente nesse lugar que, como ilustradora, ele passa por esses pontos, né? Do território, das brasilidades e do lugar do mundo. E quando eu desenvolvi essa ilustração, algumas pessoas não sabem, mas ela não foi feita para a capa de Torturado, por exemplo. Ela foi feita porque eu gostava muito dessa fotografia do Giovanni Marosini, que é um fotógrafo italiano, e eu via essa fotografia circulando, e eu ficava, gente, que fotografia bonita de quem é? Chegava toda uma força nessa fotografia. E aí eu falei assim, bom, vou pesquisar quem é esse cara, pesquisei, achei uma série que ele fez nos Camarões, em Camarões, se não me engano, em 2010. E aí eu falei, vou fazer um desenho, né? Vou fazer uma ilustração, enfim, inspirada nessa fotografia. E fiz, assim, só que aí eu trouxe outros elementos, né? Eu troquei esse facão que elas carregam, né? Eu troquei pela espada de São Jorge. E tem uma questão que aí eu trago para o ponto das brasilidades, que é a conexão da espada de São Jorge para a minha vida, né? Dentro de um campo que para mim é um campo espiritual, e no campo das brasilidades é uma planta que é muito conectada às religiões de matriz africana e também muito conectada a um secretismo brasileiro, né? Que a espada de São Jorge, ela é conectada ao orixá Ogum e ao santo São Jorge, né? Ela tem esse nome. E essas duas forças, né? Essas duas entidades, em algumas religiões de matriz africana, elas são a mesma força, né? Elas se tornam uma força só. E quando eu pensei nessa fotografia, né, em retratar, eu pensei muito nessa força, né? Eu estava também num momento que eu estava muito, assim, sou muito conectada a São Jorge, mas eu estava muito imersa nesse lugar também. Então eu trouxe essa espada de São Jorge, que depois de um tempo, algumas pessoas falaram, nossa, mas ela, para mim, é a espada de Santa Bárbara, né? Que inclusive dentro do livro é tratado. E aí, depois de um tempo, acabei postando nas redes sociais a ilustração, e aí um tempo depois eu fui contatada pela Todavia, e aí eles perguntaram se eu topava, né, ceder a ilustração para que fosse a capa do Torturado, e aí deu esse resultado aí que vocês conhecem. E uma coisa que eu não comentei que eu vou trazer hoje, eu vou falar um pouco mais de trabalhos que não são tão pessoais, né, que estão num lugar muito mais comercial, assim, mas que ainda assim eles passam por coisas muito pessoais também. O outro que eu trouxe aqui é o Vidas Negras. Eu tô falando muito rápido, gente. Tá Não, ótimo. tá ótimo, tá perfeito. Então tá Sim. bom.
Estamos acompanhando. O outro que eu trouxe foi o que eu trago aqui, é o Vidas Negras, que eu fiz é um podcast do Spotify, é uma parceria do Spotify e da Rádio Novelo. E foi muito legal de desenvolver, né, a arte que compõe a identidade e tudo mais, porque a gente conversou, né, sobre esse processo e observou que havia um padrão assim muito presente em alguns trabalhos quando se fala de questões que envolvem negritude e tudo mais, ou temas que envolvam questões afrodiaspóricas, ou, enfim, questões muito étnicas, né, voltadas para alguns grupos específicos, que estão muito dentro de um padrão. Então, se vem, às vezes, os mesmos símbolos, é sempre o mesmo punho erguido, é sempre uma adinkra, alguns símbolos muito, muito específicos, né? Então, eu precisei pensar numa ilustração que fosse simples, mas que trouxesse esse lugar, né, dessas figuras, né? Ele é um podcast que ele vai falar sobre vidas negras, não só de pessoas muito famosas, né, de figuras muito conhecidas, mas também se cruzam com outras pessoas que o Thiago Rogero, que é o apresentador, traz. Então, foi bem legal de fazer, mas é isso, foi ao mesmo tempo eu tive que ficar pensando em como seria, não deixar algo muito óbvio. E aí eu tenho um vídeo aqui para vocês, que é da apresentação, que eu achei que ficou bem legal. Eu sou o Thiago Rogero e no Vidas Negras a gente conta a história do negro. Ela é a primeira intelectual negra a sair do Brasil para falar em nome do movimento negro. Ele expressa os dilemas e as potencialidades de ser um ator negro num país extremamente racista como o Brasil. Ele sempre teve uma ligação muito forte com a Mangueira, né, com o morro. Sua filha não é chata, sua filha não é antipática, a sua filha é uma poetisa. Eu diria que Grande Otelo foi o principal ator do cinema brasileiro do século XX. Não haveria necessidade, nem eu teria condições de trazer aquela história de dentro, como efetivamente trazia Carolina Maria de Jesus. E o Mussum transformaram ele no personagem, né, do malandro, do bêbado, o cara que era genial no samba, um grande sambista. Eu cresci ouvindo em casa. Quando eu vi e ouvi a Lélia Gonzalez pela primeira vez, eu descobri o que eu queria ser quando crescesse. O Vidas Negras é um podcast original Spotify. A série é produzida pela Rádio Novelo. Bom, então, voltando aqui, então esses trabalhos que eu estou trazendo, eles são de 2019 para cá. Oi. Eles são... Oi, mais recentes. Oi. Deixa eu fazer. Oi, gente, só estou colocando aqui o aviso. Tem alguém falando? Eu pensei que era você falando, Manu. Não. Tô É, vendo. Manu? Fixar agora. Alguém tá falando. Alguém tá falando. Vai comentar. Foi. Ei, gente, tudo bem? Eu sou a Paula Scarpim, não sei quem me conhece aí. A gente tá dando Jago, there's Deixa eu something. ver, Carol, acho que tá entrando. Pronto. I think there's a Michael. Que Malu! Ai, gente, que nervoso, pessoas aqui que conhecem. Ei, Carol! Ué, Jago? Tudo Jago. bem? Tudo. Gente, cabelado agora, hein? Ah, nossa, eu só passei um reboquinho aqui pra ficar parado, sentindo sua falta pra me maquiar. Isso aqui, Jago, are you listening? final da novela, que todo mundo sabe que eu não lido bem com links, PDFs e esse tipo de tecnologia. Elas vão me passando as perguntas. Peraí, Linoca, deixa eu ver o que tá E elas acontecendo. tiveram Ai, fui eu, gente, desculpa. Fui eu. Ah, Eu esqueci de fechar a tela.
Gente, estava muito estranho, eu estava achando que estava rolando uma transmissão, ó, tipo, eu também. uma linha telefônica paralela. Eu fico aqui, está acontecendo. Desculpa, gente. Ok, não, tudo sem certo. Querer. Eu também achei que fosse a Manu, aí eu só travei aqui. Vamos continuar. Então, mas esse foi o Vidas Negras, que foi brevemente aqui interrompido. E aí o podcast, então, como eu comentei, foi isso, né? Esse lugar de pensar nessa ilustração que saía dessa obviedade, mas que trouxesse, né, uma ilustração que, enfim, que falasse dessas vidas, né, e trouxesse essa simplicidade ao mesmo tempo, assim. E aí o próximo também, que quando eu falo sobre essa questão das brasilidades, eu falei que eu ia me contradizer, porque eu tenho esse trabalho aqui que saiu esse ano. A gente trabalhou nele no ano passado para a Tag Livros, né, que é uma coleção de livros, que é o livro Sula, da Toni Morrison. E o Sula, ele é um livro que ele conta a história de duas mulheres que estão dentro de um universo, mais ou menos no início do século XX, e elas estão no universo onde elas estão constantemente em um local onde elas são julgadas, né, como boas, como ruins, tem uma inversão aí em algum momento da história, né, de quem é boa, de quem não é, e é um lugar que me fez também pensar um pouco fora desse lugar das brasilidades, né, porque a história se passa nos Estados Unidos. E aí eu trouxe essas duas figuras, justamente sem uma identificação específica de quem era quem, porque tem algumas identificações ao longo do livro, mas eu optei por não trazer essa informação nas personagens. Além do livro, foi feito também uma luva bem bonita, com essa ideia dessa rosa, né, que é uma rosa que aparece em alguns momentos do livro. E, além disso, eu não consegui encontrar algumas imagens, mas não deu tempo de receber também, mas foram feitos uns jogos americanos com imagens do livro, né, das ilustrações, porque a Tag, ela manda o livro e sempre manda algum brinde, né, às vezes um copo, uma caneca, e dessa vez foi um kit com jogos americanos. E também foi feita uma arte de prefácio. Então, o prefácio do livro, ele veio separado do livro, é um livro à parte. Então, foi bem legal de fazer a arte, né? Tem na história também tem os pássaros, tem muito esses dois símbolos, né? Os pássaros e essa rosa são símbolos muito, muito presentes, assim, no livro. E aí ficaram essas três artes para a coleção, e também esse jogo americano, assim. Então, foi um trabalho muito, muito legal de fazer, impresso com uma qualidade também muito, muito, muito boa. Um outro projeto, esse também nós desenvolvemos no ano passado, e ele também veio agora no início do ano. Também é um projeto que me deixou um pouco distante desse lugar, né, que para mim é confortável, de pensar as brasilidades, de pensar dentro desse eixo enfim, tão específico, né, que é o ABCs of Survival. Eu vou colocar aqui um vídeo também, mas eu prometo que eu vou fechar depois. 26 letters, 26 lessons, 26 works of art by Black artists and artists of color. I am Bria Washington, and this is the ABCs of Survival, a book that shouldn't exist. Designed to be torn apart,
protest posters, and postcards to Congress to change laws and policy and to support mental health. My mom and dad created the ABCs with teachers, students, experts, and other parents to teach us how to stay alive. The ABCs of Survival, the book that shouldn't exist, designed to be torn apart, by the National Black Child Development Institute. O ABCs of Survival, ele é um projeto que eu fiz em uma parceria com a Agência Norte, aqui no Brasil. E ele é um livro que a gente fala, traduzindo assim, a gente pode chamar de ABC da sobrevivência, né? E a gente fala que ele é um livro que ele não deveria existir, porque ele é um livro que ele foi desenvolvido para poder levar, né, enfim, as pessoas, as pessoas pretas, as pessoas indígenas, né, as pessoas não brancas dos Estados Unidos, especialmente, formas de sobreviverem, de sobreviverem às diversas violências que atravessam os corpos dessas pessoas. E aí eu e mais, se eu não me engano, 4 artistas brasileiros fazemos parte desse livro. Ele é um livro que toda a verba dele ela é destinada a essa instituição que aparece no final, ao Black Child, National Development Institute, se não me engano é isso, que é uma sigla muito grande, eu sempre me perco. Mas é uma instituição que ela atua há mais de 50 anos, né, cuidando do futuro de crianças pretas, oferecendo diversas oportunidades. Então, foi um projeto muito especial, né, e ele é um livro, assim, muito bonito também, e a letra, a letra que eu escolhi, né, a letra E, ela foi inspirada, eu escolhi as letras C, J e a letra E, em especial, ela foi inspirada nesse movimento, né, I Am a Man, que aconteceu na região de Memphis, em 68, onde um trabalhador que trabalhava com processo de coleta de lixo e tal, ele morreu de uma forma bem drástica, assim, com as máquinas, num acidente, e não houve nenhuma indenização, enfim, não houve nenhum processo de cuidado com essa vida, com essa pessoa. E aí, no dia seguinte, após essa informação de que não haveria nenhuma indenização à família, os homens negros passaram funcionários, né, que trabalhavam nessa mesma área, passaram a protestar, perguntando, né, protestando não, afirmando, né, I am a man, né, eu sou um homem. Então, me inspirei justamente nesse processo, né, pensando na veiculação do livro, né, me inspirei nesse processo para poder escolher a letra E, né, para poder falar sobre equidade, né. E aí o que é legal também é que ele é um livro que ele tem um material, além do livro, né, ele vem com pôsteres, ele vem com os cartões, onde as pessoas podem escrever e presentear outras pessoas, ele vem com adesivos, tem um material assim que o acompanha, ele vem dentro de uma luva também, que é super bonita, então ele é bem especial. E foi legal porque apesar de ser um livro que não deveria, né, existir, foi legal porque eu não esperava, né, não tinha uma ideia de capa, né, não foi pensado, isso foi pensado depois, né, eles sugeriram isso de trazer essa letra E para ser essa capa, justamente por essa conexão com esse evento de 68. Esse trabalho, eu tenho uma parceria, né, com a Naya Violeta. A Naya, esse trabalho ele é comercial, mas ele também é um daqueles que está nesse lugar que é um pouco mais
artístico, que também tem, né, tá num lugar nem não necessariamente tão comercial assim, mas são esses trabalhos com lenços. E eu estou numa parceria com a Naya desde 2019. A Naya, ela é Naya Violeta, ela é uma estilista do Goiás. Ela tem um trabalho bem bonito, bem interessante, assim. E a gente tinha um flerte, assim, de vamos trabalhar um dia juntas, mas também eu não pensava como, não entendia como seria possível levar o meu trabalho para esse lugar, né, para esse lugar dos tecidos, embora eu goste muito de moda, esteja questões sobre moda, sempre, assim, é um universo que eu gosto muito. Então, a gente começou a conversar sobre isso, e aí na Flip de 2019, né, foi a última Flip que as pessoas podiam, né, ainda podiam ir, nós lançamos essa primeira coleção. E foi um processo bem legal, assim, de ver, né, ver meu trabalho num outro suporte, ver meu trabalho num lugar para além das telas, para além do impresso, para além do que às vezes me parecia possível, né? Essa aqui, ela é desse ano, que nós fizemos para o Dia das Mães. Então, tem que ela chama ela deu o nome de Colo de Mãe para a coleção. Essa é a Naya, que tá nas fotos. E aí é muito legal, inclusive, os trabalhos, a minha ideia é poder continuar trabalhando com ela no futuro, para poder desenvolver mais coisas, né? Também levar para um lugar um pouco mais pessoal, assim, né? Desenvolver meu trabalho de um modo mais artístico, mais pessoal. A Nayela é uma grande parceira, e quem cuida desses trabalhos são costureiras, né? Da região ali do Goiás, onde ela atua. Então, é um trabalho que ele fortalece pessoas de muitas formas, né? Ele é bem amplo, assim. Esse nós fizemos para as festividades de Cosme e Damião. A Naya, ela tem um olhar, assim, também muito voltado para festas tradicionais, que é uma coisa que eu gosto, um universo que eu gosto bastante, assim, de explorar. E festas tradicionais no Brasil, né? E ela também tem uma coisa de estar muito tentando se reconectar, essa coisa do brejo, do sertão, da lavoura. Então, a gente tem aí, acredito que ainda um universo para ser explorado aí de possibilidades no futuro. Toda sexta-feira, vou fazer uma propaganda, toda sexta-feira eu ilustro a coluna da Djamila Ribeiro na Folha de São Paulo. Essa foi a primeira ilustração que eu fiz, então foi a primeira que saiu, que também foi em 2019. Então foi um processo bem legal, porque eu tinha acabado de concluir a graduação, estava tentando entender ali. Só uma perguntinha, eu estou continuando vendo a imagem do Cosme e Damião. Tá com é? Agora sim, agora trocou. Oi. Tá bom, qualquer coisa me avisa, se... Tá bom. Tá bom. Eu só avisar que eu coloquei aqui o Instagram Naya Violeta, porque eu também não conhecia a marca, então tá aqui no chat o Instagram da marca. Ai, ótimo, obrigada. E aí, essa foi a primeira ilustração que eu fiz para a coluna, que foi, enfim, bem legal, porque a Djamila se apresenta, né? Essa é uma outra, e que eu acho que é legal que está nesse lugar também, talvez um pouco mais tradicional, né? Esse lugar do impresso. Então, eu gosto disso porque de ver essa possibilidade, né? De estar nesse lugar dos tecidos, de estar nesse universo
né, que passa pela moda, que passa por, né, ter um lenço que pode ser usado de várias formas, mas também continuar nesse lugar da ilustração, enfim, dessas possibilidades, assim. E eu gosto porque eu leio a coluna antes, assim, então eu tenho total, na coluna da Djamila eu tenho total liberdade para poder trabalhar, e eu fico feliz, né, de poder ler antes né, de chegar ao público e tudo mais. Essa também é uma que eu fiz para Piauí no ano passado, que é, né, Cartas a Alma Negra, que são cartas destinadas a Carolina Maria de Jesus, pela Françoise, que foi uma intelectual refugiada. Esse daqui também foi para Piauí, foi a primeira arte que eu fiz para a revista Piauí, e que que era para ilustrar, né, 3 poemas, e que um deles me tocou muito, assim, que foi esse de Volta ao Sol. Os outros também me tocaram muito, mas eu escolhi parte dele, porque ele vai falar sobre o manto tupinambá. E o manto tupinambá é uma peça, eu não sei se ela retornou ao Brasil, eu até tentei ver alguma coisa, mas não consegui achar nada a respeito do que aconteceu, se permaneceu né, na Europa ou não. Mas o manto tupinambá, ele é um manto, né, que dá para ver nessa ilustração ali, e ele é um manto que ele era utilizado nas comunidades, em algumas sociedades indígenas, por uma pessoa que fosse líder, né? E o manto tupinambá, ele é um manto muito importante, né? O processo de construção, enfim, é um manto muito bonito que exige muito tempo para ser feito. E esse manto em especial, ele foi para a Holanda. E aí há um grupo que defende que ele foi para a Holanda porque ele foi um presente, e há um grupo do qual eu faço parte, que acha que isso não faz sentido algum. E esse manto ele foi trazido para o Brasil há alguns anos em uma exposição, dá para ver aqui os detalhes dele, né, e essa foto dele. E aí houve uma reivindicação de algumas pessoas de uma comunidade, se eu não me engano, da Bahia, que reivindicou, né, a volta desse manto para o Brasil, né? Então, esse poema mexeu muito comigo, e ele foi um lugar de onde eu parti para poder pensar, né, como trazer um pouco dele, né, na composição dessa página, né, desse poema para a revista Piauí. É uma história que mexe bastante comigo, e aí eu tentei buscar essas conexões, né, trazer essas penas voando, assim, no meio da página também, né. E aí, mudando, indo de volta aos livros, eu fiz, no ano passado, a ilustração de capa desse livro da Lélia Gonzalez, né? A Lélia, ela foi uma grande intelectual, tem diversos textos, pesquisas, alguns ainda não acessados. Ela teve um trabalho político muito importante no Brasil, e para fomentar diversas coisas em prol especialmente das pessoas afro-brasileiras, né? E foi um prazer, assim, fazer essa ilustração. Também fiquei num lugar de, meu Deus, né, que responsabilidade, porque eu já era muito fã do trabalho da Lélia, e a única referência que me deram foi essa fotografia, porque ainda temos poucos registros da Lélia, registros coloridos, né, da Lélia. Então, eu falei, tá, tenho que trabalhar agora, né? E aí foi um processo muito legal, porque estávamos envolvidos a designer, que é a Elisa, né, que estava cuidando das coisas, e a editora e a família da Lélia.
Então, era um processo que eu ia fazendo os esboços, mandava e passava por todo mundo, chegava na família, a família dava um feedback, e aí a gente ficou em alguns dias, assim, de troca, e foi muito interessante de desenvolver, assim, no final eles adoraram, a família, a editora, a Elisa, eu, então foi um projeto muito gostoso de fazer e de ver reverberando, assim, também nas outras pessoas, enfim, um projeto que me deixa muito contente. E desse projeto, a partir dele, eu fui convidada para desenvolver uma arte para a Mostra Brasileiros, que né, está acontecendo aí no Minhocão. Somos eu e mais... São 6 empenas, né? Então, eu e mais 5 artistas. Então, é uma mostra que tem trabalho meu, tem Jean Willis, tem Carlinhos Brown, tem a Fernanda Bueno, tem uma Cive Mia, é um trabalho que envolve umas questões de intervenção de dança também, depois, né, em cima dessas empenas. E a ideia da minha empena era homenagear a Lélia, trazer esse lugar, né, desse brasileirismo aí, né, o que a Lélia, porque a Lélia, ela fala que o português do Brasil não é um português, né, ela fala que é um pretuguês, por conta das diversas influências que nós temos na língua portuguesa, mas que são influências que vêm especialmente do continente africano e das pessoas que vieram do continente africano para cá. Então, é realmente esse lugar muito brasileiro, né, que tem essas diversas características. Eu não pintei a empena, eu desenvolvi a arte. A ideia era que eu subisse, porém, né, eu estava super animada, porque eu ia receber um curso e tudo mais, né? Eu comecei o meu trabalho em 2008 com grafite, então tem anos que eu não uso spray, tem anos que eu não vou para a rua para fazer um trabalho, então estava um pouco animada para poder desenvolver, apesar desse trabalho ele ter sido feito todo com látex, né? Mas eu não pude ir, porque ele é um prédio muito antigo, então ele não tinha suporte para elevador, não tinha suporte para balancinho, né, onde é um pouco mais seguro, então eu não tive essa oportunidade, né, só consegui acompanhar o pessoal fazendo, eu ia acompanhando um pouco do lado, assim. Essa imagem da esquerda, ela é uma imagem de quando ainda estava nesse processo, né, as cordas ainda estão penduradas, e aí ali à direita é uma foto que foi feita esse final de semana, né, mas ela é mais recente. E tá ali no Minhocão, né, se vocês passarem por lá, dá para ver. Também foi um trabalho muito legal, de poder sair desse lugar da ilustração só no papel, né, ou só num campo dentro enfim, do computador, né, nesses meios mais online, né, então foi muito especial. E a construção foi feita a partir de alguns elementos, né, além da Lélia Gonzalez, eu pensei, tá, o que eu posso trazer que possa trazer esses elementos do Brasil, e aí eu comecei a olhar umas coisas, umas anotações, olhar umas coisas que eu já tinha feito, e aí eu trouxe o caju, porque o caju é uma fruta brasileira, ela é uma fruta super presente na região norte, né, especialmente do país, né, a gente tem uma exportação de castanha de caju e tudo mais. Eu trouxe a congada, porque a congada ela é uma festa brasileira, mas que ela tem, né, sua história, seus fundamentos trazidas do continente africano, né? A congada ela é uma coroação, né, a um rei, né? Então uma festa que tem conexão com o rei do Congo. E indo ainda, vasculhando um pouco mais essa festa, né? A congada ela está muito conectada também
a São Benedito, que é um santo, um dos poucos santos pretos, e que é um santo que foi escravo, e que está conectado também às religiões de matriz africana, que está conectado aos rituais de Preto Velho. Então, que está muito presente também no Brasil, especialmente, a gente tem aqui em São Paulo, né, no eixo Rio-São Paulo, Minas, mas também nas regiões, assim, dos sertões. Todas essas celebrações são muito especiais e tradicionais, né? Eu trouxe esse indígena que também, né, que está de tênis, e que também é uma imagem que eu usei em um trabalho para o IMS, e eu pensei muito em como apresentar essa figura, porque eu lembro de ouvir uma vez, assim, uma conversa há alguns anos, né, uma coisa de, mas o indígena usa celular, eu fico tão triste quando eu vejo um indígena de celular, e eu fico assim, por quê? Né? Eu acho que é isso, as tecnologias, as coisas estão disponíveis para todas as pessoas, então, um indígena usar tênis, usar celular, ele não vai deixar de ser indígena, né? E eu acho que o mesmo se aplica para o Brasil. O Brasil, ele pode passar por diversas coisas que ele não vai deixar de ser o país que ele é. Então, é uma coisa que para mim é muito... o Sul é nosso Norte, para mim isso é muito presente, assim. Trouxe a banana, e a banana eu sempre volto para aquela questão que jogaram aquela banana no campo de futebol pro jogador, foi pro Daniel, se eu não me engano, e aí os brasileiros entraram numa onda de somos todos macacos, e não foi exatamente por isso que eu trouxe, mas porque eu acho que muita gente entrou nisso, né, de somos todos macacos, não se questionou sobre como, por exemplo, as pessoas pretas, né, foram usadas de fato em circos, né, expostas dessa forma como animais. Então é muito difícil você dizer somos todos macacos, porque não, né, nós somos humanos. Mas teve uma fala da Alice Brandão, que foi muito especial nessa época, em que ela falou, né, sobre como as pessoas falavam, estavam tirando fotos com bananas, mas não pensavam que a banana e a laranja eram os alimentos, né, as frutas básicas da maioria da população brasileira, porque são frutas mais acessíveis. Então, a maioria da população, quando se pensa em fruta, é sempre, e agora nesse momento que a gente está também muito maluco, banana e laranja, né, estão nesse lugar de frutos mais acessíveis, né, toda casa tem. Então, eu pensei nesse cacho de banana por conta dessa fala da Alice Brandão, que saiu desse lugar, né, desse contexto. E o São Jorge, que para mim tem diversas simbologias que se refazem, mas porque o São Jorge é isso, né? Ele é esse... a empena, ela está voltada para o Parque São Jorge, né? Lá no Minhocão, mas não foi por isso, que eu não sabia até então a localização dela, mas por conta dessa figura do São Jorge ser esse símbolo e esse signo que está circulando em vários lugares, né? No Parque São Jorge, no Corinthians, ele está dentro das religiões de matriz africana, mas ele também está dentro da religião católica, ele também está no Rio de Janeiro, no feriado de São Jorge, né? Então, penso nele como esse signo que ele circula de muitas e muitas formas, né? Então, acho que para mim fez muito sentido criar essa composição, né? Pensando nesses símbolos, né? Esses signos brasileiros, aí a partir dele também, né? E a partir desse combinado aí. E é isso, eu encerro aqui, falei bastante, e a gente pode continuar tocando a partir de agora, gente. Demais, Linoca. Sou fã também, sou mais uma das fãs aqui dentro. E eu sou sua fã. Muito, muito bom, muito rico ver seu trabalho. Acho que assim a gente pode abrir para as perguntas também, e interações.
eu queria começar, porque eu fiquei com algumas perguntas também para fazer, fiquei pensando muito, assim, primeiro só uma colocação, o quanto você estuda, pesquisa e revisita elementos do Brasil, assim, nessa sua apresentação ficou muito claro, assim, eu estava olhando assim, caralho, como isso é interessante, porque é quase como arte pop, digamos assim, você usa um elemento e nos faz entender de outro jeito, sabe? Então eu fiquei olhando, você apresentando, pensando, nossa, nos leva a pensar nos elementos, é muito lindo mesmo seu estudo, né? Seu estudo sobre as imagens. E aí me veio várias perguntas que eu acho que a gente pode começar a abrir, eu queria começar porque eu fiquei pensando, primeiro, só para entender se seu trabalho é todo digital, sua pintura é feita digital, porque me parece que é isso, né? Só para Sim. você contar um pouquinho para a gente também, que programa você usa, como é que é a sua criação das pinturas no computador? Sim, é tudo digital. Antes eu tinha muito, assim, agora eu estou num lugar que eu estou voltando para os processos manuais, né? Voltei a estudar pintura a óleo, não sei como que vai acontecer aí, mas é um lugar que eu gosto, mas eu estava sentindo muita falta, inclusive, né? Por estar muito envolvida dentro do campo digital, mas basicamente eu só uso Illustrator, que é um lugar também que eu sinto que em algum momento eu vou ter que sair, porque eu tô aquele lugar que você entra na zona de conforto, vai descobrindo, então eu sei que eu quero poder ter essa possibilidade de descobrir outras possibilidades, assim. O Illustrator, para mim, é esse lugar de criação. Eu usava... tinha isso de fazer algumas coisas à mão, hoje eu uso um pouco mais a mesa, né? Então já vou desenhando direto também, o que é bem legal. Mas eu tô nesse lugar de agora começar a voltar para a pintura para poder ir para os trabalhos um pouco mais tradicionais, assim. Não sei como que vai acontecer, ou de repente de fazer alguns cruzamentos assim entre os dois, né? Isso de trabalhar com a Naya também me fez pensar também nisso dos tecidos, me fez pensar nesse lugar mais manual, né? Inclusive, essa semana eu recebi de uma pessoa do Rio Grande do Sul que tem um projeto que trabalha com bordados, né? Ela me mandou um presente que foi um kit de bordado. Eu nunca fiz bordado na vida, não, e vou me arriscar para ver o que acontece também, assim. Então, até aqui eu trabalho muito no digital, mas eu acho que aos poucos eu vou fazer esse processo de volta. Muito legal. Deixa eu ver se tem perguntas. A Bia está falando que ela queria saber mais sobre os murais. Realmente eu acho que você colocou uma coisa, né, na sua fala, uma hora você falou isso, né, de como uma coisa não está estancada, ela tem movimento também, então ela passa de um lugar para o outro. Então eu acho que é muito legal você falar dessa passagem para os murais. Ah, sim. Eu acho que, porque assim, antes que eu vou voltar um pouquinho na minha vida, assim, mas antes das artes visuais, eu estudei comunicação visual. Então, foi um momento em que eu estava aprendendo a questão dos aplicativos, estava muito envolvida com digital, estava assim, apaixonadíssima por design, estava muito dentro desse espaço, né? E aí, quando eu fui para as artes, foi um lugar de retorno para o corpo, né? E de falar, opa, peraí, eu posso fazer uma instalação, eu posso fazer diversas outras coisas, eu posso usar outros materiais, né? Então, eu acho que quando eu fui para isso dos murais, né, porque eu comecei a fazer grafite em 2008, né? Então, fiquei ali em 2008 até 2012, eu ainda trabalhava um pouco na rua, e aí, em 2012, eu parei. Tinha um fator, para mim... Tamanhos pequenos, assim, quais eram os tamanhos dessa época? Ah, não, eram pequenos, era no máximo, não sei, talvez no máximo 3 metros, não era nada muito, acho que foi o máximo que eu fiz, assim. Até tenho alguns registros, assim, mas aí tinha alguns fatores que na rua me deixavam um pouco desconfortável. Um que era ser mulher, então, assim, eu acho incrível a mulher grafiteira que vai para a rua, que pinta sozinha, que tem essa disposição, porque a rua é isso, você está num lugar em que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento.
coisas boas, coisas ótimas e também até agressões e violências e ser um corpo feminino, né, na rua, né, ele te coloca nesse lugar, assim, também. Então, tinha um pouco disso e tinha um fator nesses anos, especialmente, que era gastar com lata, porque lata de spray é uma coisa que eu acho até hoje muito cara. Então, você tem uma quantidade de latas, assim, eu vou sair com 20 latas, né? Que sei lá, a melhor marca hoje deve estar por volta de R$ 25 e tal. Então, assim, é muita grana, né? Mas, assim, então isso daí também me pegava, que aí, às vezes eu entrava numa coisa que tá. Eu compro as latas, eu pago o aluguel, né, que eu faço? Então, um pouco eu fui desistindo, né, especialmente por esses dois fatores, assim. E aí eu comecei também a entrar nesse lugar da ilustração, do digital, e fui indo, assim. E aí, esse retorno, né, para esse lugar de olhar uma empena, de ver alguma coisa tão grande, foi muito especial. E aí eu desenvolvi a ilustração, eles me passaram mais ou menos a dimensão, né, da empena, desenvolvi a ilustração, a gente teve essa conversa, né, eu tive conversa com os curadores, inclusive esse trabalho, porque para que ele ficasse, né, nessa empena, houve um diálogo com os moradores do prédio. E um dos moradores, ele não aceitava. Então, teve um conflito aí nesse meio, né? Todos os moradores do prédio disseram que sim, que tudo bem, e aí um morador disse que não, ele não evidenciava o motivo, e aí teve uma reunião, que foi a última reunião, assim, que já tinham começado, inclusive, a pintar, e aí foi uma moradora que era advogada, e ela apresentou para os moradores a Lélia Gonzalez, explicou os pontos né, que eu expliquei a ideia, né, dos elementos, apresentou os elementos para os moradores falaram, não, tá tudo bem, a gente não... E aí esse morador falou, não, eu não concordo, porque eu sou evangélico, porque trouxe diversas coisas do ponto de vista dele, e aí o que me disseram é que houve, né, nesse conflito, houve um crime de racismo religioso, e outros racismos e tal, e aí rolou uma coisa de assim, olha, se você continuar falando, você vai ser preso. E aí ele recuou e aí continuaram a empena. Então, teve um conflito, assim, para essa empena sair. Nossa, que importante. Louco, assim. E ela foi feita à noite, né? A parte que ela foi riscada com mapping, né? Os meninos que cuidam do mapping e tal, eles montaram como se diz? No prédio, né? Então foi bem legal, assim. Eu acho que a Júlia quer falar alguma coisa. Não. Isso saiu no jornal. Eu não sei se saiu, eu também lembrei do trabalho, porque, né, trabalho de empena e da rua acontece muito isso, né, a rua é o lugar, né, talvez mais democrático, deveria ser, né, então tem outras relações de convivências, e aí eu lembrei que isso saiu no jornal, a Júlia perguntou, eu acho que teve a Crioula, né, que teve também uma empena dela foi barrada porque o morador não queria, porque falava que era uma mulher preta, então tem acontecido isso, e agora eu lembrei de uma empena, acho que foi em Minas Gerais. Do Robinho Santana. Do Robinho, que a lateral tinha uns marcações como de picho, né, algumas... Sim. E aí, né, também... Acho que até uma situação de polícia, de cadeia, alguma coisa assim, né? Foi. Do Robinho, ele disse que ele não estava em casa na hora, e um amigo dele ligou e falou, a polícia está aqui no prédio com a sua foto te procurando. Absurdo, então, e ele falou assim, por quê? Né? Porque é muito violento, né? Você está na sua casa e a polícia chega com o seu retrato e fala, olha, estou procurando essa pessoa, ela é moradora daqui, né? Então, te coloca no lugar, além de toda a sua violência que você sofre, toda essa exposição para as outras pessoas, né? E do Robinho, eu lembro que ele contou que ele fez, que ele chegou, esses pichos que já estavam lá, e ele falou, não vou tirar. Acabei de chegar, não vou tirar, e aí ficou mesmo uma coisa meio quase um mural, né? Como uma moldura, né? Isso, uma moldura. E a polícia foi e
enfim, e aí teve esse processo, mas aí, felizmente, o Robinho e a curadoria do festival conseguiram ganhar, porque era uma coisa que não tinha cabimento nenhum, mas só por todo o desgaste, toda a exposição, né, tudo isso foi bem triste, assim. Uhum. E fica claro também o quanto o trabalho, eu respeito muito também o trabalho de quem trabalha com grafite, arte de rua, porque realmente é um trabalho constante, né, de política, né, de reivindicação o tempo inteiro, né. Com certeza. A Empena do Robinho é uma das coisas mais lindas que tem em BH hoje, a Priscila escreveu. Ai, é mesmo. É verdade. Deixa eu falar uma coisa que eu vi que tinha uma pergunta, só para terminar, assim, para a gente fechar um pouquinho o assunto do mural. Eu acho que a Bia estava querendo saber também como que foi trabalhar em equipe, que então foi um trabalho que você desenvolveu a arte, aí você passou para a Empena, teve toda essa, né, a relação de aceitação ou aprovação, né, da ideia ali, e aí depois as pessoas foram desenvolvendo a pintura, né, com látex, eu acho que você colocou. Isso. E aí você costuma trabalhar em equipe, né? Me parece que você tem vários trabalhos que são com equipes, assim, sempre tem o designer, você não costuma trabalhar tanto sozinha, assim, quando é trabalhos que envolvem comercial, assim? Olha, eu tenho que eu tenho uma dificuldade para, por exemplo, algumas pessoas trabalham, eu pertenço a tal coletivo, eu pertenço a tal grupo, né? Eu gosto de estar em equipes, mas eu não consigo me fixar. Eu tenho uma dificuldade, assim, se eu for ficar, eu ainda não tive essa possibilidade, né, mas talvez um dia aconteça, mas vou ficar 2 anos trabalhando com o coletivo tal. Eu não consigo, é uma coisa, é um bloqueio, eu não sei, é uma coisa que eu talvez precise resolver, talvez não, mas eu gosto muito das trocas, é muito gostoso, assim, poder trocar, poder trabalhar. Geralmente tem isso, né, tanto que às vezes para alguns projetos, me indica um designer para trabalhar com você, aí eu vejo e falo, essa pessoa eu sei que vai funcionar, né, às vezes tem alguns projetos que rola isso, né, eu sei que com determinado designer vai funcionar bem, porque a gente já fez uma coisa parecida, é a linha que a pessoa trabalha. Esse trabalho com a Naya, ele é muito legal, porque envolve muita troca, a gente cria grupo e vai jogando referência. E esse trabalho da Empena, ele foi muito especial porque tinham os curadores envolvidos, tinha a equipe de mapping que estava fazendo todo o mapeamento para poder riscarem, né? E tinha os meninos e as meninas, que é a galera que colaborou com a parte de pintura. Então tinha isso, assim, por exemplo, as cores, quando eles subiam, né, nas cadeirinhas para fazer, eles já tinham impresso. Então, eles já iam com as tintas, já tinham impresso, eles já sabiam qual cor fazer, assim, não teve nenhuma dificuldade nesse sentido, assim. Então, deu tudo certo, assim. Eu acho que mais uma questão de chover muito, né, porque começou a ser pintado em janeiro, então, muita Eu ia te chuva, perguntar né? exatamente isso, porque foi um trabalho feito na quarentena, né? Você tem um volume de trabalho bem grande, como a gente viu um pouquinho na sua apresentação, e eu acho que assim você continua trabalhando bastante nesse momento, né? De quarentena, assim. Sim. Teve uma coisa dos espaços se reinventarem, né? É, especialmente, eu acho que as editoras, né, as revistas, eu sinto que teve uma reinvenção, né? A gente não pode fazer o impresso, então a gente vai trabalhar com digital, né? De buscar esses recursos, assim. Aí depois que algumas editoras também foram, porque quando iniciou a pandemia, alguns trabalhos eles foram interrompidos, alguns trabalhos que, né, não sei se você chegou a passar por isso, mas comigo aconteceu isso, assim, Muita coisa cancelada. Era só não dá assim, mais, bom dia, boa tarde, foi cancelado. tá bom, ok, eu fiquei, tá bom, é isso, e aí algumas coisas foram reinventadas, algumas coisas foram pausadas, e aí voltaram, teve projeto que eu comecei em março, a gente ficou, no ano passado, né, voltou só em julho, então, vamos agora, a partir de agora nós vamos voltar, né? Então, teve esse momento, né, de entender o que estava acontecendo, e eu acho que esse meio digital, ele funcionou bem, sabe? Para as edições. Não, total. Eu até gostaria de aproveitar, porque a Júlia Vasconcelos fez uma pergunta exatamente sobre esse assunto, e eu acho que o seu trabalho também, ele fica
muito interessante, ele vai muito bem no suporte digital, né? Esse trabalho é um trabalho que tem muita força no digital. E a Júlia pergunta aqui, queria saber um pouco mais sobre o papel da internet, sobre os seus trabalhos. Então, acho que você, para a gente pensar um pouquinho isso. Eu uso muito a internet, gente. A internet, para mim, ela é bem fundamental, assim, porque em 2013, quando eu estava nesse processo né, de trabalhar, mas de começar a trabalhar com ilustração, de entender a ilustração e tudo mais, eu falei, tá, eu quero poder ficar, porque até então eu falava no muro, tinha esse lugar da rua, esse lugar de troca, eu falei, eu preciso ir para outro lugar, já que eu não vou conseguir usar esse espaço dos muros e tudo mais, eu quero ir para um outro lugar que seja mais, enfim, né, talvez que atinja outras pessoas que talvez eu não consiga atingir aqui. E aí eu criei uma página na época, no Facebook, e comecei a usar. E aí tô até hoje. A página, ela tá um pouco desatualizada, não sei se vai permanecer, mas a internet eu acho ela muito, muito especial, porque ela é muito fundamental no sentido eu não acredito que a internet seja democrática, mas eu acho que ela tem uma possibilidade de democratizar algumas coisas, de possibilitar acessos, e também tem uma coisa que muitas pessoas procuram, tem muitos trabalhos para mim que chegam pelo Instagram. Oi, vi seu trabalho, me indicaram, daí a gente vai para o e-mail, vai para o WhatsApp. Então, eu acho que, para mim, assim, a internet é bem fundamental para troca, para esse lugar, né, de caminhar para essa possível democratização, assim, esses possíveis acessos, né? Então, até em oficinas também, vou dar uma oficina para pessoas de outros países, de outros estados do país, né? Ou aqui a gente que está conversando e cada um tá na sua casa, claro, por conta da quarentena, mas tem gente aqui que não está em São Paulo, e eu estou em São Paulo, né? Então, eu acho que a internet ela é muito, muito importante para esse lugar. Não acho que tudo deva ser feito na internet, porque, né, a gente vive fora dela, mas eu acho que tem que ser um espaço bem explorado. Inclusive, tem as exposições digitais também, né, que agora tá rolando muita exposição digital, tem essa questão nova das obras que estão sendo vendidas digitalmente, criptomoeda, eu não consegui ver ainda a respeito, mas está acontecendo, assim, tá rolando muito. Então, acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades, né, enquanto for possível. O convite para a capa do Torturado foi assim também? Foi. A capa do Torturado, a Elisa, que é a designer responsável, a gente se seguia no Instagram, e aí ela tinha me chamado um tempo antes, uns meses, um ano antes, na verdade, acho que foi um ano antes, para uma ilustração para o site do Instituto Ibirapitanga, que é o Instituto do Rio. E aí, a partir daí, a gente ficou nesse processo de se acompanhar. E aí, no ano seguinte, ela viu a ilustração, e aí falou com a editora, e aí rolou esse convite. O que foi interessante porque quando o Itamar, que é o autor, ele viu o livro, a arte escolhida, ele falou assim, nossa, que legal, vocês se inspiraram justamente na fotografia que eu sugeri. E não aconteceu, assim, esse diálogo nunca aconteceu, na verdade, foi muito, não deu nem tempo disso passar pela Elisa, assim, ela viu e falou, isso tem conexão, assim, Legal. então Ou isso aconteceu, ou esses diálogos que acontecem em outras ordens, né? Em outros... mas eu achei muito interessante o que você fala da internet, e assim, eu acho que para todo mundo que está aqui também, que trabalha com, né, com visualidades, a Linoca você trouxe um comentário que eu achei muito, eu acho que eu nem lembrava disso, mas que a imagem já existia, que você já tinha postado a imagem da capa, e depois eles encontraram ela como perfeita imagem para a capa. Então, o que você está nos dizendo também, e como você usa a internet desde o início das suas práticas com ilustração, é o quanto você já libera ela no mundo, né? Você já coloca, na hora que você está colocando ela na internet, você está colocando ela no mundo, e às vezes isso pode fazer sentido.
Comigo também, como ilustradora, acontece muito. Eu até comentei em aula 2 semanas atrás, eu estava tentando fazer um trabalho, o trabalho não estava ficando tão realmente casado com o brief e tal, e aí a pessoa viu no meu Instagram uma imagem que era perfeita. Então, tipo assim, né, o quanto vocês compartilharem as imagens que vocês estão criando, gera encontros, pode gerar encontros. Com certeza. Acho que a imagem, o processo criativo também, acho que tem esse lugar, né? Não só para quem é da área, mas também para quem não é e para quem acompanha o que a gente desenvolve, né? Saber como você fez, o que você pensou, né? Tudo tem um processo criativo que é muito atrelado, então eu acho muito especial, assim, esse lugar de poder trocar, de poder apresentar, e também acontece, às vezes, a pessoa, o cliente, quem vai fazer essa busca, se interessa muito mais pelo seu processo ali criativo, né, o que você fez até chegar, do que de fato por um trabalho específico, né? Então, esse momento da pesquisa, né, de compartilhar isso, eu acho bem especial. Acho que tem que, é isso, né? Tirar um pouco, sair desse lugar e, isso que você disse, jogar para o mundo mesmo. Linoca, eu aqui fiquei muito curiosa em saber, porque fiquei pensando nesse momento que você encontrou a ilustração, né? Que você falou um pouco, você é formada em artes visuais, e aí que você começou, acho que foi dessa maneira, pelo que você comentou, de colocar no Facebook, começar imagens. Foi assim, como foi esse encontro com a ilustração, assim, e trabalhos de ilustração? É isso, antes da graduação, eu fiz comunicação visual, na época eu fiz ETEC, e um pouco antes eu fiz uma outra ETEC, que foi design de interiores. Então, em design de interiores, eu desenvolvi a primeira paixão por design, porque quando eu entrei, eu não sabia o que era design, eu não sabia, design, né, tava muito perdida, assim, foi muito, muito crua, entrei muito crua, que é design, que não tinha, de fato, diversos acessos a várias coisas. E aí, eu tive uma professora que dava aula de artes, só que ela dava aula de artes a partir do mobiliário. Então, era muito legal, porque ela apresentou um universo de possibilidades. Falei, olha, é possível estudar arte a partir do mobiliário, eu não sabia que tinha essa possibilidade, né? Então, teve esse primeiro momento, que foi nessa abertura de olhos, assim, e nós estudávamos um pouco de ilustração. Mas como era tudo muito técnico, eu tinha um pouco de dificuldade, muito, muito técnico no sentido de, não que eu acho, design até tem, né, suas partes técnicas ali, mas especialmente por ser de interiores, né, questão de móveis, então eu ficava muito tímida, ficava muito travada, tinha uns processos que não rolavam, assim, não acontecia, eu estava ali tentando e não rolava. E aí, quando eu fui para comunicação visual, aí foi o momento que aconteceu. Eu tive também um professor que ele dava aula de ilustração, mas ele era do teatro, então tinha uma questão do corpo, né, de envolver o seu corpo no que você está fazendo, que era muito presente nas aulas dele, né, nos exercícios. Então, eu acho que isso me estimulou muito para conseguir me sentir à vontade para compartilhar. E para compartilhar inicialmente na sala de aula, né? Sair de um lugar assim, não, a pessoa que está sentada do meu lado, ela pode ver o que eu estou fazendo, não é um problema, né? Sair de um lugar também de certo e errado, que era um medo, né? Eu estou fazendo isso aqui tá errado, eu tô fazendo isso aqui tá feio, isso aqui não tá indo bem, né? Então, isso foi muito fundamental, assim, que aí foi nesse período, né? Entre 2012 e 2013. E aí foi quando eu me senti à vontade, falei, não, agora, que aí eu já estava estudando um pouco mais as coisas dos aplicativos, e eu falei assim, não, agora vai acontecer, agora eu vou poder jogar isso para o mundo e poder trocar com as pessoas e tudo bem se elas não gostarem, tudo bem se elas gostarem também, é uma troca, né? Então, destravar isso para mim do certo e do errado foi um primeiro passo, sabe? Soltar o corpo, literalmente, assim, para poder trabalhar, foi bem fundamental. Eu acho que a Júlia justamente está colocando, a Júlia colocou algumas questões aqui, tem uma que é muito bom, porque eu acho que fala desse momento que você está falando de destravar entre certo e errado, que eu acho que acontece com todo mundo também,
eu passei, acho que a gente passa por isso, né? E a Júlia perguntou, como funciona a arte feia para você? O processo criativo que passa por esse lugar que a gente quer evitar, mas que faz parte do aprender. Eita! Não, acho que ela está querendo saber mesmo no processo, a gente faz várias coisas que a gente não está gostando muito, né? Uhum. Ah, sim. Eu antes jogava, às vezes ainda um pouco, mas jogava coisa fora. E aí tinha isso de, né, desenhava, estava sempre com a borracha. E aí, não, deixa eu sair um pouco daqui, né? Então, eu acho que é isso, fica revisitando, né? Eu gosto de revisitar, né? Tem umas coisas que eu guardo também e olho depois. Não, e aí tem isso também, né? Às vezes a gente quer alcançar um lugar que não. Por que, né, que eu quero alcançar esse lugar? A gente tem que pensar também, né? Eu penso, por que eu quero alcançar esse lugar aqui, né? O que que é a minha, não sei, esse lugar de excelência, né? De fato, né? Para mim, é para o outro. Acho que tem meio isso. Mas hoje eu sofro um pouquinho menos, assim. Mas, mas antes eu acho que tinha isso, jogar fora ai, meu Deus, você não faz direito, não sei o quê. Acho que hoje eu consigo me soltar um pouco mais. Mas para mim, eu penso que tem muito isso de envolver o corpo mesmo. Inclusive, eu estava nessas lives que eu estava fazendo com o pessoal, né? Eu estava conversando com o Diego Mouro e ele falou assim, eu danço às vezes antes de pintar, né? E eu achei isso muito legal, assim, porque o corpo, ele é isso, é o seu corpo, né? Ele está em movimento. Então, acho que isso também ajuda, né? A soltar. Eu tive uma professora que eu sempre falo desse exercício que eu acho muito legal, não sei se é uma prática recorrente, mas a gente comprava o rolo de papel craft, né, abria os braços assim, cortava, né, do tamanho dos nossos braços abertos e tinha isso de desenhar ali no craft, né, usar toda a extensão do papel, assim, é muito gostoso. Isso é muito bom, hein? É outra relação, assim, que você cria. Então, eu acho que depois desses destravamentos, assim, esse lugar dessa arte feia, desse lugar que não deu certo, a gente pode guardar, pode revisitar, ou mesmo que a gente não use, a gente cria uma outra relação, assim, menos dolorosa. Muito legal ouvir isso, Júlia. A Júlia falou isso também, que bonito é ouvir falar, Linoca, falar dos seus processos. Eu acho que tem essa riqueza que você também está colocando, Linoca, que até eu falei numa aula esses dias que acaba hoje em dia que eu não boto nada fora, assim, porque às vezes, teve uma vez que eu mostrei um trabalho que realmente não estava muito bom, assim, e a pessoa, por que você está mostrando isso? Eu falei, porque às vezes a gente mostra, assim, tá no caminho, eu não preciso fazer só exatamente trabalhos incríveis, faz parte, vai chegar numa outra coisa em algum momento, então eu acho que é muito legal esse respeito, né, pelas fases, e também eu acho que quando a gente tem uma linguagem, às vezes você quer também mudar um pouco, passar para uma outra coisa, também tem esse exercício que as pessoas podem não entender. Aí é um outro assunto mais de como a sua linguagem já é vista no mundo, né? Assim, mas eu queria pegar aqui mais alguma pergunta que alguém fez, que foi a Júlia, mas eu acho que a Júlia estava perguntando do salto entre design e ilustração, por exemplo, e talvez também de decoração, mas eu acho que você meio que já responde, porque você vai, né, deixando as coisas acontecer, assim, né, entre as áreas. Mas eu fiquei curiosa para saber se você também recusa uns trabalhos, e todo trabalho, porque parece que todo trabalho que cai, ou que chega até você, né, parece que ele é muito casado mesmo com a sua prática, né, com a sua pessoa, com a sua identidade e tal. Eu queria saber se às vezes tem trabalhos que você fala, não, esse trabalho eu não quero pegar. Tem trabalhos, esses trabalhos em especial, eles cruzam muito, assim, esses que eu trouxe, tem alguns outros que também, tem alguns que eu já fiz que não cruzam, que não estão necessariamente no lugar né, desses eixos, assim, mas tem trabalhos que eu já recusei, às vezes por umas situações de cair num lugar que não vai fazer sentido, até por umas questões políticas também, às vezes por
como que eu posso dizer isso sem expor quem foi? Mas às vezes já aconteceu de chegar um trabalho e falarem assim, a gente gostaria que você desenvolvesse tal trabalho, e aí por tal valor. Beleza, mas assim, eu sei que é um lugar que ganha horrores, que tem um lucro imenso, e que eu sei que se fosse para um outro artista que tem a mesma qualidade de trabalho que eu, esse outro artista não iria ganhar aquele valor. Então, já recusei por isso, por exemplo. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade de trabalhar com identidade visual. Então, é uma questão minha. Isso, trabalhar com logo, todos os processos de criação, sempre é um desafio. Tanto que é isso que eu comentei, né? Do Vidas Negras, eu falei, tá, vai ser legal, mas como que eu vou para esse lugar que não é óbvio? Como que vai ser esse processo? Então, às vezes, dependendo do job, eu tenho um designer ou uma designer que trabalha comigo, que aí a gente consegue ter esse lugar de criar junto, né? Então, dependendo muito das amarras que tem ali, acontece de eu recusar. Mas também eu nunca recuso um job quando às vezes é uma coisa legal e eu falo, tá, eu não me sinto à vontade, eu não tenho preparo suficiente, eu não estou confortável de fazer. Mas eu conheço uma pessoa que tá, eu indico. Agora, uma situação dessa que eu falo, tá, essa pessoa, esse grupo, enfim, não vai me pagar bem, porque, né, por ser eu, e eu sei que se for para uma outra pessoa, assim, aí eu simplesmente me retiro, assim. Mas quando é um job que eu falo, tá, eu não me sinto confortável, às vezes já chegaram alguns trabalhos com gráficos, que é uma coisa que eu acho que não tem muito sentido, sabe, muito com o que eu faço. Então, diagramação, por exemplo, né, os trabalhos que envolvam diagramação é uma coisa que eu não faço. Sou muito ruim de diagramação. Não, muito assim, muito ruim. Então, a gente queria ilustração e diagramação. Beleza, indico, tem um designer para fazer, indico uma pessoa, ou passo direto, né? Então, é esse lugar, assim. Não, muito não legal. Nossa, não quero trabalhar com... Não, a gente quer trabalhar, mas... né? Muito legal que você está colocando isso também, porque eu também não sou muito boa, gente. Eu estudei um pouco de design, assim, né? E sempre estou estudando design um pouco, mas eu não sou muito boa, tanto que eu tem um momento da minha carreira também que eu consegui sair, mas atualmente não faço design, só faço a ilustração e convido pessoas que eu acho que tem a ver, que eu já trabalhei, e também estou aberta a trabalhar com designers diferentes, assim. Mas eu acho que você está colocando uma coisa muito legal mesmo, assim, que eu acho que você colocou durante sua fala de hoje, o quanto seu trabalho tem colaboração, e na nossa área isso acontece muito por networking também, assim, você vai levando, aí um amigo tem ali, sabe, isso acontece muito na nossa área, não é uma coisa estudada como fazer isso, mas a gente vai passando, que nem você falou, que você e a designer Elisa, vocês já tinham algum contato, uma pessoa que já começa a te seguir no Instagram, fica vendo coisas, uma hora um trabalho pode fazer sentido. Então, também tem uma rede que na nossa área tem que ser criada, ela vai sendo criada naturalmente, e é importante manter essas pontes, essas redes com as pessoas, porque você nunca sabe quando um trabalho a pessoa vai te chamar de novo, mas isso acontece, né? Se for um trabalho bem realizado e bom. Com certeza. Então, como que a gente está de tempo? Deixa eu dar uma olhadinha se tem mais alguma coisa aqui. Acho que a Júlia queria perguntar mais uma coisa da Eureka. Júlia, coloca a sua vozinha aqui para a gente. Oi. Bem, eu queria... Essa pergunta da Eureka é uma que eu escuto muito em sala, do artista que não se encontrou ainda. E aí eu tive uma conversa com o Daniel, professor, que eu falei, não, mas isso não existe, de eureka, eu me encontrei agora, porque parece que quando você fala isso, antes de você ter se encontrado, não era nada, e aí o momento depois que você já se encontrou, você já está feito. E aí ele falou, não, mas existe um momento de você se encontrar enquanto um artista no mercado, assim, de você encontrar seu traço, de você encontrar... Eu queria saber como é que você pensa essas coisas. Eu penso que acontece, mas eu acho que não é uma coisa de
para mim, assim, não é uma coisa de insight, né? Eu sempre lembro de um episódio do Homer Simpson, dos Simpsons, assim, que o Homer, ele tem uma epifania, e aí ele, tipo, começa a ver as coisas de uma outra forma, mas, na verdade, é porque acho que ele comeu demais e tal, e aí ele meio que tá passando mal, assim. Então, mentira, é um episódio que ele tá bêbado, assim. Então, eu não consigo pensar numa epifania, tipo, dormi, acordei e, nossa, descobri, assim. E eu sempre lembro de uma coisa que eu aprendi com uma artista que eu gosto muito, que é a Rosana Paulino, e que eu não consigo não pensar nessa fala dela para mim. Mas ela falou assim, ela falou assim, olha, eu tô há 20 anos como artista visual, e assim, não tem como, nesse mercado você vai ver pessoas entrando, pessoas saindo, pessoas aparecendo, pessoas com, eu tive um insight, tive uma ideia incrível, e faz no caso das exposições, né, trabalha ali por 2 anos e essa pessoa some, porque a importância desse lugar é o seu processo. Então, eu penso que esse lugar do encontro, desse autoencontro, ele acontece, mas dentro de um processo. Eu acredito que é isso, você vai desenvolvendo, você vai vendo o seu traço, vai vendo como que você desenvolve aquilo, mas eu penso que é um processo que ele é contínuo. Talvez esse encontro ele possa acontecer em 1 ano, talvez ele possa acontecer em 10 anos, assim. Então, eu penso que tudo que é feito, ele contribui para esse lugar. E envolve muitas coisas, autocrítica, autoconhecimento, eu acho que sair da zona de conforto. Eu lembro que na graduação, eu estava correndo, assim, trabalhando e estudando e várias coisas acontecendo, então, em alguns momentos, eu não conseguia, por exemplo, atender aquela demanda do jeito que eu queria. E aí teve uma aula que era de instalação, e o professor, ele falou assim, olha, Aline, eu sou a Aline, né? Não sou a Linoca lá, mas ele falou assim, olha, Aline, o seu trabalho, ele é muito bom, mas assim, eu já sei que você faz isso. Até aqui eu já vi você fazendo isso, eu preciso que você extrapole um pouco mais. Eu falei, mas eu estou trabalhando, mas estou diversas dificuldades. Ele falou assim, tá, mas no momento que você conseguir resolver isso, que você tiver mais oportunidade, mais tempo, por favor, explore isso aqui um pouco mais, porque senão você vai ficar sempre desenvolvendo a mesma coisa, sempre dentro dessa zona de conforto. E foi muito legal, porque no momento que eu consegui ter mais tempo para explorar, mais tempo para ver outras coisas, eu, de fato, agarrei essa fala dele e fui. Então, eu acho que também tem isso, né? A gente sair desse lugar que é confortável, que às vezes envolve também esse olhar do outro, né? O que você faz é bonito, o que você faz é maravilhoso. Que legal, que bom. E aí, no momento que você fizer uma coisa que alguém fale, nossa, mas isso me causou estranheza. Então, como lidar com isso, né? E eu acho que isso envolve esse processo, esses resultados desse processo desse autoencontro, autoconhecimento, de se permitir, assim. E para mim, eu acho que ele já vem acontecendo, mas eu me dei conta disso no final da graduação, assim, que foi quando eu falei, não, eu vou concluir minha graduação com performance. E aí eu lembro que algumas pessoas que foram ver a performance falaram, nossa, eu achei que você fosse fazer pintura, eu achei que você fosse fazer gravura, achei que você fosse fazer qualquer outra coisa, eu nunca imaginei que você ia para performance, né? E eu falei, mas eu estou falando, só que eu estou usando meu corpo como nesse lugar de pesquisa, para pesquisar outras coisas que eu já vinha pesquisando com outras linguagens, né? Então, eu acho que para mim foi esse momento do encontro que eu falei, tá, agora eu posso me sinto mais à vontade para trabalhar, assim, mas é um processo que já estava, tipo, desde 2008, e foi isso, eu graduei em 2019, então fiquei um tempinho aí me encontrando, e estou ainda, assim, eu falo que para mim tudo, apesar de tudo, ainda eu vejo tudo muito embrionário em mim, assim. Nossa, que bonito. Eu quero viver até os 120, mais ou menos, né? Não pretendo me aposentar, então acho que vai dar para eu explorar umas coisas aí. Demais. Tô adorando, fiquei sentindo como minutos de sabedoria, assim, porque você fala de um jeito muito... Realmente você fala minutos de sabedoria com o Linoca, porque você fala umas coisas sobre o processo que é muito... Realmente acontece, assim, se você está entregue ao processo, assim, me faz pensar muito o quanto você está entregue sempre, né?
a sua arte, o processo, assim. Para mim, quando você fala desse momento do processo, é muito a história da arte errada, porque você se encontrou, aí você está no seu certo, mas para você continuar evoluindo, você tem que estar disposto a errar, né? Tem que ter essa abertura para você continuar exercitando o músculo, e daqui a pouco você não vai mais encarar como um erro, vai encarar como um processo, né? Ah, sim. E vai abrindo as asas. Ai, com certeza. É bem difícil, assim, colocar o ego. O pessoal fala muito disso do ego do artista, e é difícil mesmo a gente colocar esse ego, porque quando você está criando, é isso, é uma criação sua, é uma coisa que você quer, por mais que a gente tenha essa possibilidade de, enfim, de errar, né? A gente sabe que a gente está sujeito, mas a gente não quer, né? No fundo, a gente não quer errar, a gente quer mandar bem, a gente quer falar, não, a gente quer que dê certo, assim. Então, eu acho que é muito difícil colocar, para mim é muito difícil colocar meu ego de lado e falar, não, tá bom, deixa eu refazer isso aqui, assim. E novamente, citando a Rosana, assim, ela falou, porque ela, além de artista, ela é professora, ela falou assim, olha, quando eu oriento um aluno, ele me apresenta um desenho e fala, olha, eu fiz isso aqui, ela falou assim, que ela olha e fala, tá, mas você faz mais 10 vezes, e aí a gente vê. Aí eu falei, sério? Ela falou assim, porque é muito fácil. Falou assim, deu certo aqui no primeiro momento. Ela tá aí a partir do segundo, do terceiro, do 10º, o que vai se desdobrar a partir disso, né? Então, acho que é muito, muito esse lugar, assim. E, Noca, eu fiquei curiosa aqui, só para saber mais uns detalhes, assim, por exemplo, além de, não falando de formatos de linguagens que você utiliza, mas para você criar, por exemplo, só pensando no seu processo, você utiliza música, você falou que às vezes você dá uma sacolejada ou dança, sei lá, eu queria que você comentasse de que maneira também você encontra em outras artes, né, referências, você lê, assim, como é que você encontra, assim, suas faíscas criativas? Eu leio muito, assim, esse ano eu ainda tô bambeando, assim, eu quero conseguir retomar isso, mas eu leio, eu ouço podcast, às vezes eu estou trabalhando e ouvindo podcast, às vezes eu faço muita coisa ao mesmo tempo, eu estou trabalhando, ouvindo podcast, nossa, deixa eu anotar isso aqui, que é importante, então, para mim, a anotação ela é importantíssima. E é uma coisa que eu também descobri, porque na graduação, eu concluí o curso com um artigo, né? Então, fiz o artigo, e aí, então, era a apresentação da performance, aí depois teve esse processo do artigo, e isso do artigo foi muito especial, porque me fez fazer isso, pesquisar outras coisas, anotar sobre essas coisas, e levar de volta para a produção, que é uma prática que eu tinha nessa coisa do caderno de artista, mas ainda estava muito... não reverberava, sabe, do jeito que reverbera hoje, assim. Então, eu vou anotando, vou pesquisando, tem isso que eu falo, né, de que tudo é Shrek, que tudo tá conectado, eu de fato acredito nisso, assim, então eu busco muitas vezes informação de um lugar que não, sei lá, vou ver uma live da Monja Coen, e aí, que eu gosto muito dela, e aí vou pegar alguma coisa, assim, e vou trazer, sabe, para o trabalho. E eu ouço muita música. Eu gosto muito de música. Eu crio umas playlists, né? Sou meio louca das playlists. Olha, então, isso é bom de saber. Eu tenho. Então, eu tenho a playlist para andar de bike, eu tenho uma playlist... eu criei uma playlist agora, que é a playlist para encontrar o mar, que é quando eu puder ir à praia de novo. Então, estou criando uma playlist para quando tiver essa possibilidade, quando eu vou viajar para um lugar, eu crio uma playlist para ouvir, para me entrar, e porque eu lembro que quando eu fui para Salvador, eu criei uma playlist, né, Linoca em Salvador, e aí era uma playlist que eu fiquei ouvindo, assim, na semana de ida, sabe, eu entro nesse universo, assim, a música me ajuda muito, e para tudo, tenho playlist para cozinhar, playlist para treino, é isso, sou louca da playlist, assim. Então, a música me ajuda muito. E tem uma questão do ritmo, né? Então, dependendo do que eu for fazer, um ritmo que é mais tranquilo, um ritmo que eu preciso me concentrar mais.
Às vezes, quando eu preciso estar muito concentrada, eu ouço hardcore. Então, Oh, preciso me oh. concentrar, eu ouço hardcore, assim, é muito louco isso, porque que é para duas coisas, assim, para correr, né, para treinar, eu ouço hardcore, que eu fico muito muito na pegada, e quando é uma coisa que eu preciso ficar muito concentrada, assim, muito, é isso, assim, coloco hardcore e punk para ouvir. Muito bom saber disso. Mas na playlist para cozinhar, por exemplo, praticamente só tem samba, porque aí essa playlist para cozinhar eu criei só para colocar, é tudo comida, música que tem nome de comida, então é meio isso. Não, que legal, fiquei pensando, Nem maravilhoso todo ouvir mundo é isso. equilibrado, né, gente? Não, e muito bom te ouvir falar de música, porque eu também fiquei E pensando, desculpa, e eu sou uma macumba também, que eu acho que, né, para mim é importante também, assim, tá num, né, já vai abrindo ali os caminhos, né? com certeza. Eu Eu tenho acho esse processo, que é isso, assim, eu não sei, eu vi que o Jota comentou alguma coisa aqui, o Jota, sei que ele é de terreiro também, mas eu tenho um processo muito, para mim, assim, os trabalhos, eu falo que são os trabalhos chegando e eu batendo cabeça no PG, assim, então, tudo que chega, eu realmente vou e agradeço, e dependendo dos trabalhos também, eu peço, assim, uma orientação, porque às vezes, dependendo da dimensão, né, esse trabalho do livro, do ABCs of Survival, eu penso na dimensão dele para além, né, tem umas questões dolorosas, mas é um livro que vai ter uma verba que vai para uma instituição incrível, né, então, às vezes é isso, assim, vou, bato cabeça, agradeço, às vezes eu falo, nossa, não esperava esse job, tem esse processo aí também, macumba, para mim, é constante, assim, essa troca com o meu povo é muito constante também. Nossa, que lindo, fico super emocionada em te ouvir e fico pensando muito nisso, assim, eu tinha pensado na palavra entrega, aí me veio também intimidade, que dá para sentir que você cria, que nem você cria playlist, né, você é uma pessoa que trabalha com intimidade, com as coisas, assim, e agora você falando, acho que fecha muito, muito bem na sua manhã, porque você fala de agradecimento, né, essa relação super bonita em agradecer os trabalhos, né, agradecer a oportunidade e também o que eu acho que está muito presente no seu trabalho e é que a gente viu hoje também, o quanto uma imagem, ela não é só uma imagem, né, que às vezes a gente acha assim, uma imagem é uma coisa paradinha, a sua imagem ela vai para o mundo, ela, né, ela vai gera coisas para outras pessoas e para outras entidades, isso é muito bonito mesmo, muito demais, para a gente ter essa noção também que quem está estudando, né, e querendo trabalhar com ilustração, vai muito além, né. Aqui, isso, né, Linoca, somos início, meio e início. Reconhecer a ancestralidade é fundamental. Que bonito. Salve sua força, Linoca. Demais. Então, aqui acho que está todo mundo super fã como eu, várias fãs. Eu estou contente. Hoje, até um pouco antes, alguém até comentou aqui da questão que é triste, que foi do falecimento do William Santiago. Chorei horrores de manhã, e aí dei uma segurada, nem sei se estou com a cara bem inchada, assim, mas, né, que é um criativo incrível, uma pessoa maravilhosa que faleceu de Covid. A gente recebeu essa informação hoje, não sei se todo mundo tinha visto, mas é isso, eu estou aqui me dando uma segurada também, mas desculpa trazer isso também, gente, é que eu tô não tinha visto também, porque eu tenho tentado passar as manhãs sem muita informação, assim, uma prática que eu comecei a criar na quarentena, que de manhã eu não entro muito em mídias para não pegar informações, sabe? Sim, eu também às vezes dou uma segurada, porque senão é muita coisa, ainda mais no Brasil, assim. Mas, enfim, é uma artista incrível, eu soube que ele estava há uns 30 dias, né, internado, ficou se não me engano, 20 entubado, então tá tudo muito recente, assim, e
é muito doloroso. E aí eu nem sei por que eu trouxe, mas é isso, assim, eu estava aqui tentando segurar um pouquinho, mas mexeu muito comigo, e não sei, acho que é para a gente pensar também, né, nesse momento, no que a gente consegue fazer, e é isso, né, a gente está nesse lugar de criativos, nesse lugar das artes, e sei lá, esse rolê da Covid, eu acho que para mim, me tocou muito nesse lugar de pensar, né, nos nossos iguais, sabe? Já estava pensando, mas especialmente do William, né? O William, ele é da mesma agência que eu, né, da Labarra, que eu faço parte também, então, enfim, acho que, não sei se você já ia encerrar, mas acho que a gente pensar nisso, né? Pensar Não, nessa... acho que alguém até escreveu, é isso, a gente sente, a gente está num momento que o tempo, todos os dias a gente, mesmo que mentalmente, às vezes a gente não pense, todo dia é difícil, a gente está vivendo um momento muito difícil. Então, acho que também não se exigir é uma coisa que eu tenho pensado muito também, né? Porque já para tentar viver a vida, né? Tentar viver seu dia, valorizar o dia, já é uma grande coisa. Assim, já é às vezes difícil de conseguir manter essa energia com a vibração do dia. Então, acho que você também está colocando, Sim. você também está trazendo um pouco desse momento difícil que todas as pessoas estão vivendo, né? E acho que é isso. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisinha, mas eu acho que já está né, a gente combinou um tempo. Fico muito feliz mesmo, como todo mundo aqui, admirando a sua pessoa, né? Eu admiro a sua, e aí muito agradecida, assim, muito agradecida por essa troca, espero que a gente possa trocar outras vezes também, e é isso, gente, aí eu tô no Instagram, às vezes eu sou meio lerda para responder, mas tô disponível por lá para a gente poder trocar, para a gente poder conversar, e é isso. Olha, aqui só para a gente saber, para a gente acabar aqui com os comentários, que tem pessoas, a Júlia, fiquemos com a arte, nosso ato de resistência, né? E realmente a arte é um lugar que, além da resistência, tem sido um lugar, eu acho que realmente a gente tem visto como a arte cura, né? Como você parar, é uma maneira de introspectar, não sei se existe isso, mas é uma maneira, um caminho de introspecção, então... E de resistência, com certeza. A Priscila também escreveu, muito legal te conhecer, Linoca. Entrei aqui bem juninha, porque conheci seu trabalho há poucas semanas por conta do Tortarado, mas fiquei encantada com as suas motivações para criar, as referências que você traz, seu cuidado em lidar com territórios e tudo mais. Valeu. Ai, obrigada, gente. Encantada também, Linoca. Vamos seguir vendo seus trabalhos aí. E um prazer e obrigada por compartilhar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Axé e boa continuidade de semana. Ai, obrigada, Linoca, foi tudo. Seu trabalho é incrível. Beijo, obrigada, Linoca. Bom dia.